Está aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Comunico aos senhores e senhoras, aos senhores parlamentares, que nos termos do artigo 91 do nosso regimento interno, estamos transformando esta sessão em sessão solene para homenagear os triatletas do Distrito Federal, conforme requerimento de autoria do excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha. Neste momento, quero convidar para compor a mesa o ilustríssimo senhor Paulo Vitor, neste ato representando o DEFE. Convido também para compor a mesa o ilustríssimo senhor presidente da Federação Brasiliense de Triatlon, senhor Paulo Guimarães. Convido também para compor a mesa o senhor autor do requerimento desta homenagem, excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha. Convido as senhoras e senhores presentes a se colocarem em pé para entoarmos o hino nacional brasileiro. Mas segues na justiça, clama forte, verás que o filho teu
que o és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol dessa gentil pátria amada, Brasil. Neste momento, quero convidar o excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha para que, junto conosco, possa fazer a entregue ao presidente da Federação Brasilense de Triatlon, Dr. Paulo Guimarães, em nome de todos os atletas e treinadores aqui presentes, bem como os diplomas dos atletas aqui homenageados. Quero comunicar aos senhores e senhoras que o atleta Leandro Macedo não está presente nesta sessão por estar na cidade de Sydney, na Austrália, em uma competição pelo Mundial de Triatlo. Quero convidar o senhor Homero Macedo para receber o diploma em nome de Leandro Macedo, campeão mundial de triatlo em 1991 e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, e terceiro lugar em 1996, ranking mundial, e terceiro lugar no Campeonato Mundial de 1996. Convido o senhor Homero Macedo para receber o título, ou melhor, o diploma por Leandro Macedo. Neste momento, eu convido também para receber o diploma o atleta Alexandre Manzan, segundo do ranking mundial de triatlon 96, vencedor de 2 etapas da Copa do Mundo de Triatlon 96. Neste momento, tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor autor do requerimento desta homenagem, deputado Renato Rainha. Mas antes, quero convidar para compor a mesa o excelentíssimo senhor secretário do Turismo do Distrito Federal, também deputado Rodrigo Hollenberg. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor
secretário de Turismo, deputado Rodrigo Hollenberg, excelentíssimo senhor representante do DEFER, nosso amigo Paulo Vitor, excelentíssimo senhor presidente da Federação Brasiliense de Triatlon, Paulo Guimarães, senhores e senhoras deputadas, jovens, senhoras e senhores aqui presentes, triatletas que honram muito esta casa com a presença de todos. Resolvemos render essa pequena homenagem como um reconhecimento do Poder Legislativo e do povo do Distrito Federal com relação aos trabalhos, às atuações e às ações meritórias que vocês têm desenvolvido para o esporte do nosso país e que tem repercussão muito além das nossas fronteiras nacionais. Vocês são orgulho de todo o nosso país e o Distrito Federal, através da sua Câmara Legislativa, não poderia de forma nenhuma deixar de prestar esse reconhecimento e de render esta homenagem. Orgulho que são de Brasília, do Brasil e tenho certeza que do mundo. Eu sei que muitas dificuldades vocês têm no seu caminho. Nós sabemos disso. Nós sabemos que as portas do poder público só é aberta quando é para se fazer propaganda das medalhas que vocês ganharam às duras penas. Quando um atleta consegue um feito heróico de superar todas as dificuldades e barreiras e arrancar com o seu trabalho, com a sua atuação, uma medalha ou um título para o país, muitos querem pousar ao lado desse atleta. Muitos querem ganhar, junto com esse atleta, o mérito dessa medalha e aí aparecer para o mundo inteiro. Como é bonito quando nós podemos ir para as Olimpíadas e ver a cada ano quebrar os recordes das medalhas que ganhamos. Mas nós sabemos bem, e vocês sabem muito melhor do que nós, deputados aqui presentes, o quanto é difícil aos senhores e quantas portas se fecham na hora de buscar um patrocínio, que na grande maioria das vezes é o chamado patrocínio, que é o patrocínio dos pais, que bancam aí as despesas também a duras penas para que os nossos atletas possam mostrar o seu valor e possam se destacar no mundo inteiro como tem se destacado. Então, por isso, esta Câmara quer render essa homenagem a vocês, sim, porque, além de todas essas dificuldades, além de todos esses obstáculos, vocês em nenhum momento desanimaram. Várias dificuldades surgiram, vários empecilhos surgiram no caminho, mas vocês, por amor ao esporte, e por amor à nossa pátria, e por amor a Brasília, souberam superar esses obstáculos que fizeram muitos desistirem. Muitos ficaram no meio do caminho. Mas vocês não. Vocês olharam para frente e conseguiram passar por cima de todos esses obstáculos. E essa questão do triatleta é uma questão que merece o nosso louvor, porque não é fácil, deputada Lúcia Carvalho, ser campeão onde tem que se nadar 1.500 metros, tem que se fazer 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. Passar por todos esses obstáculos e, ao final, receber lá, depois de superada todas essas provas, receber o reconhecimento de campeão. E nós temos campeões, campeões nacional, campeões sul-americano e campeões mundiais. Só para não cansar os senhores, eu quero relembrar aqui, que já foi dito, do Alexandre Manzan, que foi segundo lugar em 1996 em triatlon e primeiro lugar em 1994 no Mundial de Duatlon. E o Leandro Macedo, que foi primeiro lugar no Mundial de Triatlon em 1991 e terceiro lugar em 1996, também no Mundial, e quantos outros atletas aqui do Distrito Federal conseguiram tal feito, ganhando tanto títulos a nível nacional, como sul-americano, como títulos mundiais. Brasília é uma cidade que tem se tornado o celeiro do mundo nesta modalidade esportiva. Essa modalidade que surgiu na década de 80 no Havaí e em Brasília, em 1984, é que nós pudemos identificar o grande nascedouro desses nossos atletas. Então, a todos vocês aqui presentes, fica a homenagem da Câmara Legislativa,
que faz um reconhecimento em nome do povo do Distrito Federal. Vocês são orgulho de cada um de nós que habita a capital federal. E quero dizer a vocês, para finalizar, que eu tenho uma preocupação muito grande. Há 10 anos eu trabalho na prevenção ao uso de drogas, fazendo palestras em colégios, em faculdades, em empresas, em associações de moradores, enfim, onde me chamam para que eu possa levar lá os nossos parcos conhecimentos nessa área de drogas, a gente está presente. E a gente tem visto o crescente consumo de droga em todo o país, principalmente pela juventude. E a gente tem visto ainda, com mais pesar e com mais tristeza, que a cada ano que passa diminui a faixa etária daqueles jovens que consomem drogas. E quando a gente vê uma juventude sadia como vocês, uma juventude que é capaz de superar os obstáculos, uma juventude que é capaz de, com amor, com carinho ao nosso país, e buscar, com bastante tenacidade, com bastante competência, títulos para a nossa nação, isso dá orgulho em cada um de nós e dá muita felicidade em saber que vocês representam, sim, a nossa juventude, uma juventude sadia e uma juventude que sabe o que quer. Parabéns a vocês, parabéns aos seus pais, aos seus parentes, aos seus amigos, que, junto com vocês, sofrem, torcem e lutam. Lutam, inclusive, como eu disse, com recursos pessoais, para que vocês possam não ser o orgulho apenas de seus pais, de seus parentes e de seus amigos, mas que vocês possam ser como são, e esse reconhecimento é para isto, ser o orgulho de todo o nosso país, em especial do Distrito Federal. Muito obrigado e que Deus os ilumine. Quero anunciar com orgulho a presença de Fred Carvalho, diretor de marketing da Confederação Brasileira de Triatlon, do senhor Tenente Coronel Marcos Antônio de Oliveira Pinto, representante do chefe da Casa Militar, senhor Lenon Custódio, representante do administrador do Guará. Quero, neste momento, passar a presidência ao deputado Renato Rainha. Passo a palavra para o comunicado dos líderes, para o deputado Luiz Estevão, como líder do PMDB. Senhor presidente desta sessão, meu caro amigo, deputado Renato Rainha, autor desta belíssima homenagem, meu caro amigo secretário de Turismo, deputado Rodrigo Hollenberg, aqui presente, senhor representante do DEFER, ex-goleiro no meu combalido Fluminense da Seleção Brasileira, uma das grandes glórias do desporto brasileiro e do Distrito Federal, amigo Paulo Vitor, combalido, mas de pé. De pé. Senhor presidente da Federação Brasiliense de Triatlon, Paulo Guimarães, minhas caras jovens, meus caros jovens, mães, pais, demais autoridades aqui presentes, triatletas, patrocinadores e todos aqueles que nos honram com sua presença. Falar em esporte, para mim, é falar, talvez, do aspecto mais importante da minha vida. Na verdade, eu já nasci dentro do esporte. Desde que, com 1 ano de idade, já ia acompanhando meu pai ao Maracanã, recém-inaugurado, para todos os domingos assistir jogos de futebol. Me lembro do meu pai, sempre no gol à esquerda da tribuna de honra, dizendo que ele, que tinha sido goleiro do Fluminense na época do amadorismo, em 1927, 28 e 29, só poderia assistir um jogo de futebol atrás do gol, porque, como goleiro, aquele era o lugar, para ele, de onde se devia ver um jogo. Me lembro do retrato do meu tio Mário, Mário Estevão de Oliveira, o esquerdinha, ponta esquerda do Fluminense na década de 40, que até hoje é o retrato que ornamenta a sala de troféus do nosso time, Paulo Vitor.
visto que, com 18 anos de idade, meu tio, irmão do meu pai, morreu jogando futebol pelo Fluminense, após sofrer uma fratura exposta, seguida de tétano, infelizmente, naquele tempo, não debelado pelos médicos daquele clube. Me lembro dos meus primeiros dias, quando assistia meus dois irmãos, Luiz Miguel e Gabriel, no estádio recém-inaugurado também Célio de Barros, no Maracanã, eles que eram atletas também do Fluminense. Meu irmão Luiz Miguel, que chegou a campeão brasileiro dos 400 metros rasos, e meu irmão Gabriel, que fazia uma das provas mais difíceis e mais bonitas, principalmente naquela época, que era o salto com vara. No tempo ainda das varas de bambu, que eram realmente uma verdadeira epopeia conseguir praticar aquela prova no esporte. Cedo ingressei na prática desportiva. Em primeiro lugar, como atleta infantil do Fluminense, na modalidade basquete. Talvez ninguém se lembre do técnico Gleck do Fluminense, uma figura extraordinária, ele que havia sido um dos maiores cestinhas do basquetebol em nosso país, e pude fazer parte daquela geração, meninos que sonhavam um dia, quem sabe, chegar até a seleção brasileira de basquete. Nunca pude chegar lá, mas tive a honra de, me mudando para Brasília, me sagrar campeão brasiliense de basquete em 1967, na época dirigido pelo grande técnico Geraldo da Conceição e defendendo com muito orgulho as cores do Defelê da Vila Planalto, o antigo Departamento de Força e Luz, hoje SEB. Com aquela camisa, por 2 vezes, pude disputar uma vaga e ocupar uma vaga na seleção brasiliense de basquete, disputando por Brasília 2 campeonatos brasileiros de basquete juvenil, em Americana e em Natal, no Rio Grande do Norte. Em seguida, ingressei na prática de artes marciais, começando a lutar judô, karatê e depois jiu-jitsu. Prática essa que até hoje, com muita alegria, tem me trazido um enorme bem-estar físico e, principalmente, enorme equilíbrio emocional. Mas foi no automobilismo, onde ingressei em 1969, que tenho certeza pude viver os melhores anos da minha vida de desportista. Competindo durante 6 anos na nossa cidade, pude durante 4 anos ser campeão brasiliense, campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro, ser eleito pelo DEFER, representado aqui pelo nosso Paulo Vitor, atleta do ano em 1970 e novamente pelo DEFER, desportista do ano em 1971. Na verdade, eu não poderia imaginar a minha vida sem o esporte. E é por isso que hoje, aos 47 anos, olhando para trás e vendo a importância que o esporte teve na minha formação como homem, na formação do meu caráter, do espírito de luta, do espírito de equipe e, principalmente, na certeza de que não há derrotas definitivas e nem vitórias que a gente possa dormir em cima delas, é que eu posso sentir uma enorme alegria de receber um grupo de jovens como vocês, que também está fazendo do esporte o grande ideal das suas vidas. Eu fico muito feliz. E há pouco tempo, antes desta sessão começar, eu tive a oportunidade de conversar com grande parte desses jovens e trocar algumas palavras muito descontraídas, e dizer da minha satisfação. Porque a gente que acredita no Brasil, a gente que sabe que vive num país extraordinário, sabe também uma outra verdade, que esse país só será grande na medida que os seus indivíduos, na medida em que aqueles que formam o caráter do povo brasileiro puderem também desenvolver o seu crescimento. Um país é grande pelas pessoas que fazem dele um grande país. E quando eu vejo uma geração cada vez mais se voltar ao esporte, aumenta muito a confiança no amanhã desse país, que um dia era o país dos nossos netos, mas que eu tenho certeza que estas gerações que estão aqui farão com que seja o país de todos nós. Farão com que seja um país que vai orgulhar a todos os brasileiros e, principalmente, vai dar uma demonstração ao mundo de crescimento, de bem-estar social e, sobretudo, de convivência fraterna. Porque há muitos países no mundo que podem dizer que são países ricos, mas poucos países têm no seu caráter a grande característica do povo brasileiro, que é a enorme capacidade de conviver fraternamente entre todos os seus irmãos. Eu me atrevi a vir aqui hoje representando a bancada do PMDB, embora sentindo que eu não sou a pessoa mais qualificada do meu partido para ocupar aqui esta tribuna. Esta tribuna poderia estar sendo ocupada pelo deputado Benício Tavares, pelo deputado Filipelli, pelo deputado Edmar Pirineus, pelo deputado Daniel Marques, que ainda há pouco estava aqui, ou por mim, ou pelo deputado Manuelzinho. Agora,
eu tenho certeza que o nosso partido estaria muito melhor representado se nós estivéssemos aqui no meu lugar, o deputado Jorge Cauí. Antes de mais nada, porque o deputado Jorge Cauí é o grande mestre desta Câmara Legislativa. O deputado Jorge Cauí é um homem que dedicou sua vida às causas mais nobres que o ser humano pode ter dentro de si. Aquela causa de ajudar o próximo, de fazer da vida dos menos assistidos um momento de dignidade, proporcionar a eles momentos de alegria. Mas mais do que isso, o deputado Jorge Cauí, hoje aos 72 anos de idade, é um dos deputados de maior disposição física dessa Câmara Legislativa. E por quê? Porque o deputado Jorge Cauí é uma pessoa que toma algum medicamento mágico? Não. Porque é um homem que sempre teve na sua vida o gosto pelo esporte, num tempo que o esporte era uma coisa ainda praticada por muito poucas pessoas. Em Uberlândia, em Goiânia, o deputado Jorge Cauí foi jogador de basquete, depois técnico de basquete, e eu tenho certeza que se estivesse aqui, estaria transmitindo a vocês também toda a sabedoria que 72 anos de vida podem trazer a uma pessoa. Mas o motivo que me trouxe para falar para vocês é um motivo muito simples. É porque quis o destino, quis Deus me proporcionar a grande oportunidade de dar um pequeno presente, na condição de deputado distrital que sou, com o apoio dos meus colegas de Câmara Legislativa, aquele que foi talvez o segmento mais importante da minha vida, como eu disse, que foi a minha vida desportiva. E quis que eu pudesse dar esse presente, já que, como deputado distrital, eu tive a oportunidade de fazer aqui a lei que regulamenta o fundo do esporte. E que eu digo aqui e repito que não há lei mais importante em todo o nosso país no sentido de formação do desportista de amanhã. Esta lei, e é preciso que vocês tenham isso em mente, acaba definitivamente com o sofrimento dos atletas, que às vezes encontram enorme dificuldade para comprar até uma passagem de ônibus ou uma alimentação vitaminada para poderem participar de uma competição. Acaba com o sofrimento dos pais, que, tendo estimulado os filhos a ingressar no esporte, muitas vezes se veem angustiados porque não podem prover os filhos das necessidades para dar um passo à frente naquela carreira que os pais sabem que é o de melhor eles podem fazer em termos de formação e ensinamento. Acaba com o sofrimento daqueles que dedicam a sua vida na condução das federações e confederações. E eu vejo com muito desapreço toda vez que eu vejo um dirigente desportivo ser chamado de cartola. Porque é um tratamento pejorativo, é um tratamento injusto, é um tratamento ingrato. Porque não fosse a dedicação dessas pessoas para fazer funcionar essa enorme máquina que proporciona as competições e o desporto em todo o país, certamente o esforço dos atletas seria inútil. E mais do que isso, propicia também a todos os clubes do Distrito Federal aquilo que sempre falta para o desenvolvimento do nosso setor desportivo: o dinheiro. Porque a grande verdade é que não se faz atletismo, não se faz esporte, não se fazem competições sem o apoio financeiro de quem quer que seja. E o projeto de lei, que hoje é lei no Distrito Federal, de minha autoria, a partir de 1997, colocará na mão dos atletas, federações, clubes, confederações e associações uma verba de 8 a 10 milhões de reais por ano, suficientes para tirar de qualquer dificuldade todo o setor desportivo da nossa cidade. E aqui vem a grande pergunta, que muita gente se fez quando eu apresentei e defendi o projeto. Mas será que é justo dedicar esse volume de dinheiro aos desportistas do Distrito Federal? Só quem não conhece a verdade do desporto na nossa cidade pode ter dúvida em relação a essa resposta. E é preciso que se diga o seguinte: alguns dos maiores orgulhos do esporte brasileiro surgiram aqui do Distrito Federal. Falar de Joaquim Cruz, falar do jogador Oscar, falar de Carmen de Oliveira, falar da Adriana do vôlei de areia, falar da Leila do vôlei de quadra, para não falar de Nelson Piquet, para não falar de Alex Dias Ribeiro, de Roberto Pupo Moreno e de Leandro Macedo e de dezenas e dezenas de atletas que a vocação da nossa juventude pôde encher de alegrias para o nosso Brasil. Portanto, é com muita alegria que eu digo aqui agora aquele que eu disse que seria o grande presente para o esporte do Distrito Federal. Algumas pessoas do governo dizem que esse fundo não estaria disponível no ano que vem, porque o projeto que criou era uma lei autorizativa
do deputado Tadeu Rorize, que não haveria sido implementada. Ora, grosseira inverdade, porque em seguida à aprovação daquela lei, por anos seguidos, o governo do Distrito Federal tem colocado no orçamento as verbas do FUNEF. Ora, ao colocar no orçamento, é evidente que o governo tornou definitiva uma lei que era apenas autorizativa. Até hoje, o esporte não tinha recebido esses recursos por falta de sua regulamentação. Portanto, eu quero dizer aqui que eu reputo esse projeto de lei, esta lei hoje, vigente no Distrito Federal, que foi projeto, e hoje é lei de minha autoria, o grande marco no divisor de águas do esporte da nossa cidade. Se no passado as grandes glórias que Brasília proporcionou aos torcedores de todo o Brasil foram fruto do esforço isolado de algumas pessoas, atletas, técnicos e familiares, a partir de agora, com esses recursos, nós pretendemos que Brasília passe a ser o maior celeiro formador de craques e atletas para o nosso país. Quem sabe, e tenho certeza, a partir das Olimpíadas do ano 2000 e das Olimpíadas de 2004, além de torcer pelo Brasil, será enorme a torcida brasiliense diante da televisão, fazendo figa e fazendo votos de muito sucesso aos nossos atletas. A vocês que abraçaram o triatlon, meus parabéns, porque o triatlon é a modalidade do atletismo que, além de proporcionar todas as glórias que o esporte pode proporcionar a uma pessoa, é de todos os esportes, talvez aquele que proporcione ao atleta o mais equilibrado desenvolvimento físico. Por colocá-lo na natação, na corrida e no ciclismo, 3 esportes que, pelo seu caráter aeróbico e de desenvolvimento harmônico de todo o corpo, além de proporcionar a competição, proporcionam, sem dúvida, uma extraordinária melhoria do nível de capacitação orgânica de todos vocês. Quero cumprimentar aqui o deputado Renato Rainha, mais uma vez, que traz a esta Câmara Legislativa a oportunidade de receber pessoas extraordinárias como esses jovens e esses adultos que hoje nos visitam. Parabéns, deputado. É dessa sensibilidade, pelos grandes projetos da nossa juventude, que nós podemos, mais do que nunca, dizer: nós temos orgulho de ser deputados. Principalmente porque o nosso mandato de deputados nos permite servir a uma parcela tão boa da nossa comunidade. Muito obrigado. Passo a palavra ao deputado Miquéias Paes, líder do PCdoB. Excelentíssimo senhor, autor desta homenagem e presidente desta sessão, deputado Renato Rainha. Excelentíssimo senhor secretário de Turismo, meu amigo, deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor representante do DEFER, Paulo Vitor, que com certeza, principalmente para os tricolores, nós botafoguenses não gostávamos muito da atuação dele, não, mas temos com certeza que render homenagens àquele que marcou história no futebol brasileiro, para a tristeza dos seus adversários, com certeza. E senhor presidente da Federação Brasileira de Triatlon, senhor Paulo Guimarães. Eu gostaria de ser muito rápido e muito sucinto, porque acho que muito já se foi dito a respeito da importância dessa homenagem, mas eu acho que uma coisa apenas eu gostaria de salientar. O esporte, com certeza, e está aqui, né, o deputado Renato Rainha, o companheiro Paulo Vitor, o Paulo Guimarães, Rodrigo Hollenberg, os atletas sabem muito disso, que o esporte, além de tudo isso que ele proporciona, seja nas grandes vitórias, seja nas grandes conquistas, como é o caso dessa equipe, né, que representou muito bem, que trouxe para a gente, nos trouxe o orgulho de poder dizer: esses são filhos da nossa terra, esses são gente da gente, são um pedaço nosso, que com certeza é o que mais nos orgulha, é saber que Brasília é bem maior do que aquilo que tentam vender para outros estados, que é uma cidade que só trabalha de terça a quinta-feira. Vocês, na realidade, estão provando que Brasília é muito mais do que isso. Mas só que, além disso,
além dessa experiência que o esporte consegue externar através das medalhas e das conquistas, tem uma outra experiência que é fantástica que o esporte nos traz, que é a possibilidade de oferecer para as pessoas um espaço para que sua energia seja extravasada. A gente sabe que se nós pegarmos pessoas, colocarmos essas pessoas sentadas durante muito tempo, provavelmente essas pessoas vão ter muito problema até de locomoção posteriormente. Porque é inerente ao ser humano estar ativo, é inerente ao ser humano buscar formas de se interagir, de estar com as pessoas, de querer conviver com as pessoas. Sem sombra de dúvidas, o esporte tem nisso, eu acho que a sua grande virtude. E aí, como é que o esporte pode ajudar a mudar a cara da sociedade? Essa talvez seja a grande mágica que a gente pode trazer para o esporte, que é fazer com que essas pessoas que hoje são exemplo de conquista, sejam também para a gente um exemplo de como se acreditar em algo que muitos desacreditam. Porque, com certeza, a gente sabe que o maior apoio que normalmente a galera do esporte tem é aquele que a gente conhece muito bem, né? O patrocínio. Que o patrocinador é aquele que normalmente garante, né, o sustento, que garante o equipamento nas melhores condições possíveis, que às vezes com dificuldade, que fica ali tentando, né, equilibrar o tempo entre o estudo e o treino e a tarefa, né, e a atividade. E esse patrocinador é que normalmente é o que mais tem garantido os desportistas do Distrito Federal, principalmente, e infelizmente de todo o Brasil. Mas a gente sabe que é preciso fazer com que nós conquistemos os patrocinadores. É fundamental nós fazermos uma política de incentivar o patrocinador para que ele acredite que é possível se fazer grandes coisas com o esporte. Não só se conquistar medalhas objetivamente, mas, além disso, tirar muita criança da rua. É possível, com o esporte, se tirar muito garoto que hoje está na rua, esse garoto poderia estar jogando sua energia, seu potencial, em algo muito mais produtivo. E acho que é esse o maior exemplo, né, que a equipe de triatletas tem a nos dar, que é com determinação, com coragem, com vontade de lutar e vontade de vencer, independente de chegar a uma medalha, essa galera mostrou que é possível mudar a história e arrancar mesmo a água de pedra. Por isso, ao senhor Paulo Guimarães, coordenador dessa atividade, a todos os atletas que aqui estão, parabéns. Parabéns por terem conquistado, mas, além disso, parabéns por darem um exemplo de determinação, parabéns por darem um exemplo que é possível se nadar contra a corrente. Mas a gente espera que dentro dessa corrente, que esse remo possa ser enfrentado, quem sabe, no futuro muito próximo, com os patrocinadores também. Claro que a gente não vai dispensar os patrocinadores, mas queremos que os patrocinadores sejam um elemento de sustentação do esporte, porque, como já foi dito aqui anteriormente, muitos grandes atletas saíram de Brasília e muitos outros tantos haverão de sair e com mais facilidade se mais pessoas acreditarem. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado, deputado Miqueias Paz. Convido a fazer uso da palavra o senhor Paulo Guimarães, presidente da Federação Brasiliense de Triatlon. Vai ser difícil. Excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha, presidente desta sessão e autor da proposta em homenagem aos triatletas do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor secretário de Turismo do Distrito Federal, deputado Rodrigo Hollenberg. Excelentíssimo senhor representante do DEFE, Paulo Vitor Barbosa de Carvalho. Excelentíssimos senhores deputados que aprovaram esta moção. Ilustríssimos senhores, senhoras, senhoritas e caríssimos triatletas. Solicitamos uma deferência especial para o nosso agradecimento às diversas pessoas sem as quais esta sessão solene certamente não teria sido possível, ou teríamos, na nossa performance, muito mais difícil ou mesmo impossível. Por isso, gostaria de citar
aos nobres representantes do povo candango nesta casa, aos órgãos governamentais do país, do Distrito Federal e do Governo Federal, ao Departamento de Educação Física, Esporte e Recreação, o DEFE, à Secretaria de Segurança Pública, ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar e Civil, à Secretaria de Turismo do Distrito Federal, às regiões administrativas, aos clubes, colégios, faculdades e associações, aos professores e os nossos técnicos, aos patrocinadores e às empresas que nos apoiam, aos jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas e demais membros da imprensa, aos organizadores de eventos e competições, aos médicos, enfermeiros, massagistas e demais membros do corpo médico que nos apoiam nos nossos eventos, às federações e demais associações esportivas, à Confederação Brasileira de Triatlon, aos pais, mães, esposas, namoradas e demais parentes que sempre nos ajudaram. Permitam-me também citar todas as pessoas que tornaram possível esta homenagem, e em especial aos que hoje estão mutilados, ou de cama, ou de cadeiras de roda, ou mesmo não estão mais entre nós. Tais como Rivaldo Martins e Alexandre Laus, que são considerados muito carinhosamente por nós como os primeiros campeões do triatlon de Brasília. Em memória dos que faleceram em treinamentos ou competições, como, por exemplo, Henrique Medeiros de Queiroz, dos últimos triatletas da nossa cidade, falecido numa competição de triatlo na cidade de Santos, em São Paulo. A Federação de Triatlon Brasiliense está orgulhosa, agradecida e recompensada por esta homenagem. Nossa federação foi fundada em março de 1987. Estamos caminhando, portanto, para 10 anos agora, no próximo ano, no próximo mês de março. Nossa federação não tem fins lucrativos. Trata do esporte amador. O nosso espírito esportivo, que tentamos fazer da melhor maneira possível, sempre levando cada vez mais alto o lema olímpico de mais rápido, mais forte e mais alto. Já atingimos importantes títulos, como já foi dito aqui nessa tribuna pelos que me antecederam, títulos nacionais e internacionais, nos sul-americanos, pan-americanos e mundiais, que permitam-me citar dos mais importantes, como, por exemplo, no ano passado, quando o triatlo foi inserido pela primeira vez nos Jogos Pan-Americanos em Mar del Plata, na Argentina, e foi conquistado ouro para o Brasil, entre 30 e tantas nações, feito esse realizado por Leandro Macedo, de Brasília. E no Mundial de 1991, nosso querido triatleta Leandro Macedo também logrou ganhar a laurea de campeão mundial nesse circuito, que hoje, ou na atualidade, em 1996, conseguiu de novo chegar bem próximo do título. Ou seja, após ter conquistado o título mundial em 91, praticamente conquista de novo 5 anos depois, denotando realmente uma grande performance, como nós costumamos chamar, um fenômeno realmente, visto quão desgastante que é a modalidade triatlon. E também um outro jovem que nós consideramos a nossa grande promessa, com muito carinho, que está sendo tratado até hoje, e vem galgando também o seu espaço e atingindo brilhantemente a trilha que o seu antecessor, que é Alexandre Manzan. Na Copa do Mundo, que se encerrou ontem na Austrália, nós tivemos a grata satisfação de ver que o resultado final ficou sendo campeão do mundo de 96, Miles Stewart, um australiano, e vice-campeão do mundo, Alexandre Manzan, de Brasília, aqui presente conosco. E em terceiro lugar, o nosso bronze no mundo, em 1996, o nosso fenômeno, como já disse, Leandro Macedo. Isso digo porque tento explicar com isso essa homenagem que está sendo muito merecida a esses atletas pelo seu esforço.
Estamos nos preparando para enfrentar no ano 2000 a entrada do triatlon nos Jogos Olímpicos, que, segundo informações que temos, o triatlon deverá abrir os Jogos Olímpicos em Sydney, na Austrália. Deverá ser a primeira modalidade a competir. E já estamos pensando na preparação desses atletas. Se temos em Brasília e no Brasil os melhores triatletas, por que não melhorá-los para essa disputa que entendemos será duríssima? Por isso, enfatizamos aqui a necessidade do apoio para que continuemos melhorando a nossa performance. Temos conquistado sempre as melhores posições nos pódios das diversas praças onde competimos, a nível estadual, a nível internacional, a nível sul-americano ou pan-americano. As delegações brasilienses são sempre as maiores e as melhores, modéstia à parte, em nível técnico. Haja visto os resultados que já foram divulgados aqui. Por isso que necessitamos, aproveitamos esse espaço para informar que, sem um apoio governamental das empresas, dos patrocínios, que já temos, como bem enfatizado, e está bem visto isso, que há retorno no investimento que é dado ao esporte. Já visto o sucesso das Olimpíadas, de Jogos Olímpicos, de futebol e qualquer outra modalidade esportiva, que já temos, pela imprensa, bem veiculado isso, que tem retorno garantido. Causa até uma estranheza que tenhamos que falar isso aqui, porque sempre sentimos dificuldade quando nos dirigimos a um empresário, tanto o atleta individualmente, como através de suas federações. É difícil o convencimento desses empresários. Se o retorno é garantido, como com essa dificuldade? Temos, infelizmente, como nem tudo são flores, temos a lamentar alguns fatos, principalmente aqui no Distrito Federal, porque, apesar de trazermos várias competições para cá, tentarmos trazer mais ainda e melhorar essa performance, levar o nome de Brasília, levantar cada vez mais em Brasília ou fora de Brasília, no Brasil e no mundo, nós temos sofrido com pesadas taxas impostas pelo GDF. Então, nós temos sido procurados, temos sido cobrados taxas da SEB, CAESB, Bombeiro, por incrível que pareça, para realizarmos esses eventos. Isso nos causa muita estranheza, realmente, porque se nós estamos trazendo atletas e pessoas para a cidade, isso para nós representa o turismo, estamos fazendo esporte, estamos fazendo coisas saudáveis à população, pensamos que sim. Como, então, arcar com essas pesadas taxas se nem patrocínio nós temos e, como já disse, somos do esporte amador? Então, gostaria de deixar isso registrado aqui, é o nosso apelo, que seja revista essa parte de taxas que são impostas ao esporte amador. Até entendemos que, se é um esporte que tem bilheteria, cobra ingresso, até poderia ser realmente cobrado taxas. Mas, no nosso caso, não entendemos o porquê. Creio, senhoras e senhores, que após este dia, desta sessão solene de 4 de novembro de 1996, nós, do triatlon, treinaremos com uma motivação a mais e competiremos também, porque sabemos que o nosso esforço está sendo reconhecido nesta casa que representa o povo brasiliense. Desejando a todos muita saúde e felicidades. Muito obrigado. Quero, com muito orgulho, registrar nesse plenário a presença da doutora Eneida Manzan, mãe do nosso querido Alexandre Manzan, do diretor de esporte do Sindicato dos Policiais Civis, Vicente Andrelino da Rocha, e do doutor Paulo Roberto da Almeida, que é presidente do Minas Brasília Tênis Clube, entidade esportiva que tem investido muito no esporte amador no Distrito Federal. Passo a palavra ao secretário de Turismo, deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, meu amigo, deputado Renato Rainha, quero dizer que eu vou falar aqui da tribuna, como diz o Miquel, para matar a saudade. Prezado amigo Paulo Vitor, prezado amigo Paulo Guimarães, senhor Homero Macedo, pai do nosso querido Leandro Macedo, prezado amigo Alexandre Manzan, meu amigo Zé do Camelo,
assim carinhosamente chamado pelos amigos da 206. É um prazer muito grande estar voltando a casa, ter a oportunidade de assumir essa tribuna, e ainda mais nesse momento para poder homenagear os triatletas de nossa cidade. Realmente, essa cidade tem uma vocação muito grande para o esporte e parece que começa finalmente a compreender isso. O fato dos deputados distritais da cidade estarem homenageando os triatletas é um sintoma disso. E é uma oportunidade também para que os atletas e os dirigentes dessa modalidade esportiva possam colocar para toda a cidade quais são as dificuldades, para que nós, deputados distritais, governo e empresários, possamos atuar conjuntamente no sentido da superação dessas dificuldades. Eu me orgulho muito de ter assumido como primeira grande bandeira minha nesta casa a recuperação do ginásio Nilson Nelson. Me lembro desde o início a participação do nosso querido Paulo Guimarães, representando os triatletas da cidade, na recuperação de um espaço fundamental e simbólico de que esta cidade precisa para o desenvolvimento e para o exercício da sua vocação para o esporte. E com muita satisfação, a gente já pode anunciar que o ginásio Nilson Nelson já se encontra recuperado para eventos culturais e muito em breve estará recuperado para eventos esportivos. E, na verdade, só já não está totalmente recuperado, porque a demanda de eventos culturais foi tão grande que, por diversas vezes, nós tivemos que atrasar um pouco a sua completa recuperação. Mas, até o mês de janeiro, nós deveremos estar entregando o ginásio Nilson Nelson totalmente recuperado à população de Brasília. O estádio Mané Garrincha foi um outro espaço esportivo importante da cidade que encontramos fechado. E como uma demonstração do carinho que esse governo tem com a coisa pública, esse espaço já foi devolvido à comunidade e hoje está sendo bastante utilizado pela população da cidade. O Autódromo Nelson Piquet, através de uma parceria com o nosso querido atleta Nelson Piquet, também está sendo recuperado, colocando dentro de padrões internacionais. E eu tenho a grata satisfação de anunciar que no dia 15 de dezembro, Brasília está sediando uma competição internacional de automobilismo, com todas as marcas mais importantes e que vai marcar a volta do Nelson Piquet às pistas, com o Gran Turismo Endurance. São muitas coisas que já foram feitas, mas certamente, como disse muito bem o nosso amigo Paulo Guimarães aqui, ainda há muito o que fazer. E nós estamos aqui, neste momento, para dizer, enquanto membro do governo, que estamos totalmente abertos a, junto com os companheiros desta modalidade fundamental e bela do esporte, a trabalhar dentro do governo para vencer todos os obstáculos que, porventura, ainda possam existir. Porque, certamente, a gente tem a convicção que, através da prática do esporte, além de melhorarmos a qualidade de vida da nossa população, é talvez uma das formas mais belas e mais inteligentes de divulgar a imagem dessa nossa querida Brasília. Imagem que vem sendo muito bem divulgada por todos esses atletas, por todos esses triatletas que estão tido a oportunidade de, no Brasil ou no mundo, levar a imagem dessa Brasília, essa cidade tão nova e tão querida, e que certamente tem um papel histórico e importante a cumprir no cenário mundial do esporte. Muito obrigado. A presente sessão solene foi realizada com o objetivo de homenagear os triatletas do Distrito Federal, e, em especial, Agaé Menezes, Alexandre Manzan, Andréa Fiuza, Arthur Jatobá, Bruno César Nóbrega, Alex Costa Magalhães, Cristiane Ostroviski, Daniel Pereira, Eloá Prata, Geraldo Mendes, Guilherme Marenzi, Haroldo Assunção Neto, Isabel Orrata, Leandro Puccini Secunho, Leandro Macedo, Leandro Monteiro Silva, Loane Perdigão do Amaral, Luciano Marques Lima, Luciano Moreira Carvalho, Marcel Luiz, Marcel Vieira Camargo, Natália Santos Silva,
Paulo Guimarães, Rafaela Antunes, Túlio Martos de Oliveira, Daniel Antunes, Thalita Freitas, João Leonardo, Pedro Henrique, Bruno Araújo, Valdeir Ferreira dos Santos, José de Oliveira Souza, Renato André Souza da Silva, Mariana Orrata, Gustavo Salviano, Gustavo Melo, Murilo Melo, Francisco José Massa Júnior, Gilberto Nassif Dersi, Kenny Souza Alves, Harrison Gomes da Silva, Rivaldo Martins, Bruno Gagliardi, Marcelo Souza Araújo, André Nora Andrade, Alexandre Nora Andrade, Marcelo Nascimento, Luciano Nascimento, Walter dos Santos Júnior, o presidente da Federação de Triatlon de Brasília, Paulo Guimarães, e os técnicos, Ildeamo Bonifácio de Oliveira, Hugo Lobo Filho, Roberto França, José Augusto Alvarenga. Nada mais havendo a tratar, eu só quero agradecer a Deus a dádiva da vida e por ter, neste momento, podido ter sido o autor do requerimento que fez com que esta casa tivesse a honra de prestar esta justa homenagem a todos vocês que honram o Distrito Federal e honram o nosso país com esse trabalho que vocês fazem no esporte. Parabéns a todos, que Deus os ilumine. Declaro encerrada a presente sessão.